E finalmente estamos no meio da temporada. Saiu o terceiro episódio do Cavaleiro dos Sete Reinos e esse episódio, na minha opinião, trouxe a maior revelação que acontece dentro dessa temporada. E aí, meu nome é Lorena e nesse canal a gente fala sobre filme, série, cultura pop no geral. E lembrando que esse vídeo ele tem spoilers, então se você não assistiu ainda, vai assistir o episódio. E se você não se importa muito com spoiler, vem com a gente então conversar sobre esse episódio. Então, continuando do último episódio, que a gente estava falando no último vídeo do episódio 2, eu vou deixar ele aqui em algum lugar, caso você queira ver. Então, continuando do último episódio, o Dunk e o Egg, eles viram aquela justa que teve na parte da noite, e aí eles ficaram com aquele sentimento de, será que eu consigo fazer isso? Esse episódio, então, se eu não me engano, ele chama o escudeiro, e ele começa então com o Egg, ele pega o Trovão, que é o cavalo do Dunk, para poder treinar. Porque como a gente vai descobrir lá no final do episódio quem o Egg realmente é, ele quer muito ser escudeiro, ele tem um pouco de treinamento de escudeiro, mas ele não sabe fazer coisas assim, muito básicas. Por exemplo, tem uma cena que quando ele volta de ter treinado o Trovão, o Dunk ensina ele a costurar. Ele, vindo de onde ele veio, não precisava saber costurar. Ele poderia ter dado para qualquer pessoa. Esse episódio ele meio que ele vai construindo mais a relação entre o Dunk e o Egg. E aí, então, enquanto ele tá treinando com o Trovão, ele encontra o Robin Risling, não sei se fala sobre o nome dele. Assim, foi um encontro meio breve, eu acho que era mais pra apresentar meio que o personagem, dar um pouco de background. Mas ele vai ser importante mais pra frente. E aí como o Dunk ele não entende muito das coisas, ele não sabe muito como funcionam as coisas, tem aquela cena que ele tá conversando com o Egg, ele tá passando mal, vomitando. Ele fala pro Egg pegar as coisas dele porque ele tem que ir lá pra Justas. E aí o Egg fala que esse dia não é de qualquer cavaleiro, é só das famílias reais, de famílias de nome. E aí o Dunk fala, mas por que eu tô então vomitando o dia inteiro? Aí o Egg fala, é um mistério. Aí depois disso então eles vão lá pro torneio pra poder assistir. E aí assim como no livro, no primeiro dia do torneio tem o Aeron, que ele suportava. E a gente tem o Aeron pra contrastar com o Dunk, porque pra ele tudo é sobre honra e sobre ser um cavaleiro honrado. O Aeron, ele faz o que ele quiser, porque ele tem o poder, ele é da família real. E aí, em vez dele meio que seguir as regras, que é você, com a sua lança, tenta acertar, tenta derrubar, ferir. O outro cavaleiro, não. Ele vai no cavalo. E aí, quando o cavalo cai, ele quebra as pernas do outro ser que estava participando contra ele. E aí, como o Dunk ele tem meio que essa inocência, ele acha que, não foi por querer que ele fez isso. E aí, como nos outros episódios, o Egg, ele dá a entender muito que ele conhece o Aeron. Ele fala que aquilo não foi uma luta, não foi uma justa. Se eu não me engano, no livro ele fala que foi uma tentativa de assassinato, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente. Depois disso, então, tem uma outra cena que é o Plummer, ele vai atrás do Dunk pra tentar falar com ele sobre o filho do Sir Ashford, que é o que tá fazendo o torneio. Lembrando que no último episódio eu falei, o torneio ele tá acontecendo porque o Ashford ele tem uma filha de, se eu não me engano, tem 13 anos, e aí ele tá fazendo um torneio pra comemorar o aniversário dela. Só que ele tem um outro filho, e esse filho ele vai participar das justas. Ele não é tão bom assim. E aí o Plummer tenta falar com ele pra meio que manipular. Ele quer que o Duncan ganhe porque ele vai apostar no azarão, porque a família Ashford, eles estão precisando de dinheiro. E aí quem apostar no Dunk e o Dunk ganhando essa justa, ganha todo o dinheiro. E se eu não me engano, eu não lembro exatamente, mas eu acho que essa cena ela não tem no livro, ela só tem na série mesmo. Mas é mais uma cena pra meio que provar a honra do Dunk. E ainda então, pro final do episódio, a gente tem um dos primos lá dos Fossways falando com o Dunk. Enquanto ele chama o Dunk pra tomar uma cidra, se eu não me engano, o Egg ele fala que ele vai lá no show de marionetes que a Tancélia apresenta. E aí o Dunk começa a conversar com ele. Ele fala que ele acha que não foi de propósito, que o Aeron fez aquilo. E aí o Fossway ele fala, não, foi sim, que os Targaryen são degenerados e incestuosos. Porque agora que eles não têm mais o dragão, o poder deles vinha do meio que o poder deles e a obediência da galera vinha do medo dos dragões. Só que agora não tem mais dragão. Tanto que a hora que ele faz aquilo na Justice com o outro Sir, alguém tá com uma pedrada nele, que foi... E a galera começa a tentar invadir pra tentar ir pra cima dele. Óbvio que chega a guarda real e aí não deixam, mas eles tentaram.
E a hora que ele tá falando dos filhos do Maker, o timing é assim, impecável. Porque ele fala que tem o Daeron, né, que é o bêbado, o Aeron, que é o psicopatinho, o Aemond, que é o que todo mundo fala que ele é meio imprestável, e aí eles iam mandar ele pra outro lugar, que é o Sir Aemond da Guarda Noturna, que fica com o Jon Snow lá no Game of Thrones. E a hora que ele vai falar do último, que é o Aegon, o Egg chega correndo, porque enquanto ele tava lá assistindo o Teatro dos Bonecos, a Sansa ela tava fazendo um ato lá, e aí no final ela meio que mata um dragão. E aí ele fica ofendido e aí ele vai pra cima dela. E o Egg chega gritando, falando pro Dunk pra ir lá ajudar, que ele tá machucando ela. A hora que o Dunk chega na tenda é aquela cena do trailer que mostra ele machucando a mão dela. E aí, como no livro, ele começa a bater no Aeron, o Aeron chama os guardas pra segurar ele, e aí a hora que ele tá indo pra cima, aí o Egg aparece falando pra soltar ele, e o Duncan fala, sai daqui, moleque, porque eles vão acabar te matando. E ele fala que ele não vai, porque senão eles vão ter que se ver com o pai dele. Ele fala o nome dos guardas, um por um, pra eles saírem de perto. E aí o Aeron fala, o que você fez com o seu cabelo? Ele fala que ele cortou porque ele não queria se parecer com ele, irmão. Ou seja, revelando que ele é o Aegon, o irmão mais novo que estava sumido. Mas e aí, você já sabia que o Egg era o Aegon ou não? Foi uma surpresa? E se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal. Eu vou deixar aqui, vou tentar deixar aqui na playlist, o card, alguma coisa assim, falando dos outros episódios, se você quiser ver. E até o próximo vídeo.